Deus seja louvado. Amém, amados? A presença do Senhor é notável nesse lugar, não é? Que bom estarmos aqui nessa manhã, cultuando a Deus aqui e em casa, não é? Porque o culto, ele parte do nosso coração. A Ele a glória. Vamos abrir a palavra do Senhor agora em Romanos 11. Romanos 11. Versículo 33. Enquanto você abre, vamos orar ao Senhor. Deus, estamos diante da Tua presença, tributando a Ti esse culto de adoração, de exaltação, reconhecendo quem Tu és. O Senhor da nossa vida e da nossa salvação. Nunca nos deixe esquecer que tudo que somos, tudo que temos e o que viermos a ser ou ter, vem de Ti. A Ti a glória. Fala conosco nessa manhã. Fala conosco, Senhor, porque nós somos vasos de barro e a excelência do poder do oleiro. Fala, Pai, porque a Tua igreja quer ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados, o Espírito Santo dirige o culto, amém? E eu estava ali me deleitando porque os louvores, tudo se encaixa com a palavra. E Deus é tremendo sobre toda a terra. E nós vamos ler aqui em Romanos 11, a palavra que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração. Versículo 33. Fala sobre a maravilhosa sabedoria dos desígnios de Deus. E diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, amados? Estamos diante do Deus soberano, do Deus vivo. Entramos nesse lugar, estamos nas nossas casas, com o nosso coração ligado no trono da graça, ofertando a Ele um culto de louvor nessa manhã. E aqui Paulo começa se regozijando. E é isso, amados, que nós temos que fazer constantemente. Independente da situação em que estejamos vivendo, o louvor e a adoração têm que nortear a nossa vida. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, pelos seus planos que não podem ser frustrados. Paulo, quando ele começa a glorificar a Deus, a exaltar a Deus com esse poema, com essa canção de louvor, ele medita no plano de salvação que não foi frustrado. Porque Deus, desde Gênesis, disse que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Foi uma promessa feita a Abraão, lá em Gênesis. E Israel foi indo, foi se desviando, o Senhor foi atraindo e eles foram se desviando. Mas quando o Senhor, lá no início de tudo, quando Ele decidiu revelar para mim e para você os seus planos, o plano bendito da salvação, Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Nada pega Deus desprevenido. Essa pandemia, essa crise que estamos passando, para nós é novidade. Para muitos é desespero, mas para Deus, Ele é o Senhor da história. Ele sabe tudo. Ele não foi surpreendido. E quando Paulo, até aqui, nesse capítulo, ele vem falando sobre Israel, ele vem falando da graça que alcançou tanto o judeu quanto o gentio, né? O Senhor veio para todos que o querem, que o aceitam, que o recebem, que o reconhecem como Senhor e Salvador. A salvação é gratuita. Ele estendeu o cetro da sua justiça sobre nós, pecadores miseráveis. Nós não merecíamos estar na presença do Senhor. Nós não merecíamos acesso ao Rei dos Reis. Mas Ele provou o seu amor para nós, enviando Jesus para morrer por mim e por você.
E Paulo, quando ele chega aqui nesse capítulo, né, escrevendo essa carta, ele para e ele começa. Eu fico imaginando o deleite dele, de trazer à memória o que dá esperança. Amados, eu e você estamos num período difícil. Muitos estão passando por perdas. Muitos estão passando por problemas dificílimos. E é nesses momentos, muito mais do que nos momentos alegres, em que nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança. E o que nos dá esperança, amados, é saber que o nosso Deus é soberano, que nada foge ao seu controle, que ainda que as coisas saiam do nosso controle, elas continuam no controle de Deus. Nós precisamos, amados, ter convicção no nosso coração. Nós precisamos ter essa certeza. O que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam. E o que nós esperamos? Amados, próprio Paulo fala, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, se nós basearmos a nossa vida somente nesse período em que passamos aqui, que o pastor Sandro sempre fala, nos velórios, que é um traço, a nossa vida é um traço. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, Senhor, é isso aí. Essa é a definição da nossa vida. Aqui na terra é um traço. Aqui, acabou. Mas a vida com Ele é eterna, amados. E foi Ele que quis isso para mim e para você. E Paulo, quando ele para aqui, eu imagino, porque, amados, há um tempo atrás eu perdi uma família que era, o chão da minha vida aqui na terra. E de uma vez só, num acidente de carro, eu perdi todos os membros daquela casa. E era uma casa que eu ia todo dia. Quando eu saía do serviço, eu ia para lá e eles me discipulavam. Mas eles me discipularam, amados, muitas e muitas vezes em cima desses versículos. E quando o acidente aconteceu, que me avisaram, o Espírito Santo trouxe à minha mente essa porção da palavra de Deus. Quem pode esquadrinhar a mente do Senhor? Quem pode questionar a Deus, amados? Quem pode dar conselho a Ele? Ninguém. Ninguém. Ele é soberano. Então aqui, quando Paulo faz esse hino de louvor, essa poesia, esse cântico, ele fala, ó profundidade da riqueza. Sabe que riqueza que ele está falando? Da salvação eterna. De nos alcançar com o sangue do Cordeiro. Da remissão dos pecados. Da paz de Deus que excede a todo entendimento. E que guarda o nosso coração. Em momentos de crise. Em momentos em que nós não entendemos. A paz do Senhor guarda o nosso coração. São as riquezas de Deus reveladas aos que creem. Aos que deixam de ser criatura para serem filhos de Deus. Que riqueza termos em nós o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas a nós foi dado a conhecer. O Espírito que ilumina essa palavra, o Espírito que nos faz entoar cânticos de adoração, de louvor a Ele, o Espírito que dirige o culto. Que maravilha, amados. Eu e você precisamos ter essa convicção de que o que estamos passando agora está sob o controle de Deus. Está nas mãos do Altíssimo. Ele sabe todas as coisas. Nós estávamos conversando ali fora. Quantas pessoas eu conheço, idosos, que passaram pelo Covid e estão firme e forte em casa. E outros novos já partiram. Deus é o Senhor da história. Eu não sei o meu momento final aqui na terra, mas eu sei que quando acabar a minha trajetória aqui, eu vou estar com Ele, me regozijando para sempre. E eu vou estar com todos os que já partiram antes de mim. E os que depois de mim, nas bodas do Cordeiro. E é isso que eu anseio.
E é isso que, como Paulo, eu fico imaginando, amados, essa profunda poesia aqui de um homem que tinha tudo para ser depressivo. Quantas pessoas hoje estão na igreja e vivem carregando o fardo e a culpa de um passado sem Deus? De um passado que teve as consequências da sua escolha, das suas escolhas, como eu. Quantas vezes na minha nova conversão, no início da minha conversão, eu carregava um peso de um passado que já tinha lavado e sido remido pelo sangue do Cordeiro, já tinha sido tirado da minha vida, arrancado, já não havia condenação mais sobre mim, mas eu carregava até crescer em Deus, até mergulhar nas Escrituras e ver quem é o Deus que eu sirvo. E hoje eu falo como Jó, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora não. Eu sei em quem tenho crido, amados. Eu sei em quem tenho crido. E você precisa ter essa confiança. Você precisa ter essa convicção. Você precisa ter paz em meio à guerra. Nós lemos aqui, pastor Sandro leu, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia, na hora das tribulações. Amados, para que serve a fortaleza, se não para o momento da guerra? Fortaleza é para proteção. Deus é a nossa fortaleza. Amém, amados? O Espírito Santo está dirigindo esse culto como todos os outros. E Ele quis dizer para mim e para você nessa manhã, Ele é a tua fortaleza no momento da guerra. O Senhor, amados, é o refúgio. Para que serve um refúgio? Se não para momentos de perigo, para momentos de incerteza, para momentos de medo. Ele é o nosso refúgio, amados. O Espírito Santo quis dizer para mim e para você nessa manhã, que está se sentindo em perigo, que está amedrontado, Ele é o teu refúgio. Foi a primeira palavra que o Espírito Santo deu para nós nessa manhã. E Ele também é o nosso socorro. Socorro na hora da necessidade. Então o nosso Deus, o Deus que Paulo fez essa poesia tão linda, meditou nos grandes feitos do Senhor. Paulo aqui, ele meditou que nada frustrou os planos de Deus para a salvação de Israel e dos gentios. Nada. Nada, nada, nada. Nem a rebeldia dos judeus. Nada. E nada frustra os planos do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Ele é o Senhor da história. Ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E aqui nós vemos isso. E aqui Paulo, ele passa, eu até coloquei aqui, algo que John Stott, um teólogo, fala a respeito dessa passagem aqui. E ele diz o seguinte: não devemos separar a teologia, que é a nossa crença em Deus, da doxologia, que é o nosso culto a Deus. Devemos acautelar-nos tanto de uma teologia sem devoção, como de uma devoção sem teologia. Amados, que profundo isso aqui. Porque, se eu não me engano, no domingo passado ou no outro domingo, o pastor Sandro falou isso aqui com a gente. Que nós não podemos ficar apenas com a teologia e deixar o Espírito Santo de lado. E nós não podemos também ter um culto emocional e deixar a teologia de lado. É preciso equilíbrio. E aqui nós vemos isso em Paulo. Esse equilíbrio. O equilíbrio de saber, de conhecer a palavra de Deus, os projetos de Deus, os desígnios de Deus e reconhecer a dependência do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Deus aqui, nesse período. No período de pandemia, nós estamos aqui para fazer a diferença. Eu entendo, amados, e o Espírito Santo cada dia mais confirma isso em meu coração. E me confirmou hoje pela manhã durante os louvores.
que a igreja do Senhor, da atualidade, necessitava de um período a sós com Deus. Necessitava se isolar para que a religiosidade caísse por terra. Para que voltássemos ao primeiro amor, como o Espírito Santo falou hoje conosco. Ele deu um basta na história. Ele deu uma parada. Nada fugiu ao controle do meu Senhor, nada. Ele parou para que eu, enquanto igreja, voltasse ao início de tudo. Voltasse ao primeiro amor. Trouxesse à memória os grandes feitos do Senhor. Nós temos um hino que fala: conta quantas bênçãos o Senhor tem feito. Conta. Você vai ver surpreso o que Deus já fez. Não é momento da igreja se desesperar. É momento da igreja se posicionar como igreja na face da terra. Não fomos chamados para desespero. A nossa vida não é de incerteza. Nós temos convicção do nosso chamado. Nós temos convicção do sacrifício do Cordeiro. Ele nos resgatou com o seu amor, amados. Ele é o Senhor da nossa vida e da nossa história. E Ele está permitindo que eu e você passemos por esse período de pandemia, de distanciamento social, para que possamos nos aproximar mais de Deus. Muitos estavam presos à parede, a cultuar a Deus somente junto da família na fé. Mas não faziam isso em casa. E Deus mostrou que é isso que Ele quer. Isso aqui, amados, esse ajuntamento, é consequência do culto diário que nós ofertamos ao Senhor. Mas nós não podemos estar presos a espaço, presos a lugares. Porque se vier a perseguição, como nós viveremos? Como cultuaremos a Deus? Se não pudermos nos ajuntar, vamos nos afastar? Vamos deixar de lado o nosso Deus e Senhor da nossa vida? Não. Deus está peneirando. Eu sinto no meu coração que o Senhor está peneirando a igreja, amados. Aqueles que o conhecem verdadeiramente, nesse momento de distanciamento social, se aproximaram mais e mais do Senhor. Deixaram cair por terra a religiosidade, os conceitos, os preconceitos que o dia a dia, que a vida, que a humanidade impõe para nós. O Senhor nos chamou não para a religião, o Senhor nos chamou para a vida. Jesus é vida, vida com abundância. Então, quando eu vejo Paulo entoando esse cântico de louvor ao Senhor, eu trago para a minha vida, porque dele e para Ele e por Ele são todas as coisas. Sabe por que muitas das vezes nos desesperamos, irmãos? Porque nós fazemos planos para essa vida aqui. Nossos projetos se baseiam só nesse período aqui. Nós fomos chamados para pensar na eternidade. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Porque Paulo não era depressivo, porque Paulo não carregou culpa, porque Paulo pôde enxergar a soberania de Deus e o controle absoluto do Senhor na história. Porque ele fazia uma coisa que eu e você temos que fazer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo olhando para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Estamos aqui nessa manhã por Ele. Esse culto é para Ele. Não tem razão de ser se não for. Então, amados, quando nós contemplamos isso aqui, que o plano de salvação não foi frustrado.
Foi isso que Paulo contemplou aqui. Quando ele parou e ele viu que o plano de Deus é perfeito. Os caminhos do Senhor é perfeito, amados. Ele diz aqui, quão insondáveis são os seus juízos. Quão inescrutáveis os seus caminhos. O caminho de Deus para a salvação da humanidade. Gente, isso é insondável. A nossa mente finita jamais vai compreender a mente do Senhor. E o que nós compreendemos do Senhor é o que Ele quer revelar. É o que o Espírito Santo nos ensina. É o que o Espírito Santo nos ilumina. É o que Ele quer. Mas a nossa mente é finita, amados. Jamais compreenderemos os planos perfeitos do Senhor. E Ele diz, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quantas das vezes nós tomamos essa posição de dar conselho a Deus? Ah, se eu fosse Deus eu fazia assim, assim. Ah, eu acho que não tinha que ser assim. Quem somos nós? Ele é o Senhor da história. Às vezes eu ouço assim, ah, fulano não era tão bonzinho, morreu. Tem tanta gente ruim que não morreu. Deus é o Senhor da história. E para aqueles que conhecem o Senhor, essa semana eu perdi um casal amiguíssimo. Servos de Deus autênticos na face da terra, que foi o Paulo e a Cida. Pessoas que foram arrancadas e eu fiquei imaginando, quando eu soube, eu falei, Senhor, que dor. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo consolou meu coração. Deus é o Senhor da história. Eu não posso questionar os planos de Deus. Eu não posso questionar. E aqui diz, quem primeiro deu a Ele para que venha a ser restituído? Amados, tudo que ofertamos a Ele, vem dEle. Os dons e talentos que nós temos para abençoar e edificar a igreja, vem dEle. O mérito é dEle. Não há nada em nós. Somos vasos de barro na mão do oleiro. Porque a excelência do poder é toda dEle. As ofertas em dinheiro, vem dEle. É Ele quem dá o sustento, é Ele quem dá a provisão, tudo vem dEle. O fôlego de vida vem dEle. E para Ele, nós temos que tributar. Amém, amados? Nessa manhã o Espírito Santo quer que a gente, saia daqui nessa manhã com a convicção que Paulo teve. Que os planos de Deus não se frustram. Que nada sai do seu controle. A sua vida não está à mercê das situações e das circunstâncias. Há um Deus soberano sobre a sua vida. A sua verdade é imutável. Deus é imutável. E nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. E aqui, amados, em Isaías 40, eu quero voltar, e lá em Isaías 40 eu deixei aqui. Eu creio que quando Paulo cantou essa poesia, ele trouxe à memória o que Isaías disse lá no capítulo 40. E eu vou ler aqui para você. Diz assim, quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Isso, amados, Isaías 40 fala da majestade de Deus, da grandeza do Deus que nós estamos cultuando juntos aqui e cultuando em casa. Você precisa ter essa convicção. Quem é Deus? Olha aqui. Isaías diz assim, quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Pesa em balança de precisão, amados. Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Quem? Quem instruiu ou foi seu conselheiro? Quem? Quem lhe ensinou o conhecimento? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e lhe ensinasse a julgar com justiça? Ele é o reto juiz, amados. Ele é o reto juiz. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, são como nada. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. E Isaías vem falando muito mais. Vem falando das estrelas. Vem falando do... Eu imagino Paulo trazendo à memória Isaías 40. Quem pode entender a mente do Senhor? Quem poderá frustrar os planos do Senhor, amados, que Ele tem para a nossa vida?
Ele tem para a sua igreja? Nada nem ninguém. Porque se nós fecharmos os olhos aqui, ganharemos o céu. Eu sempre falo, amados, se eu partir antes da minha família, eu falo, eu quero um culto de ação de graça. Porque eu estarei onde eu almejo. Não quero tristeza. Estarei com meu Senhor me deleitando eternamente. E aqui Paulo fala isso, o Espírito Santo nessa manhã, que conhece cada um de nós, daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa. O Espírito Santo está ministrando ao meu coração e ao teu coração, que o que importa para nós é o Senhor. Vivemos para Ele e morremos para Ele. Para nós o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque o que o povo teme? Morrer. O que o povo está temendo? A morte. Para nós, morrer é lucro. Estaremos com o Senhor. E eu tenho visto, amados, um espírito de medo, de amedrontamento. As pessoas estão amedrontadas, como se o que acontecesse na nossa vida não estivesse sob a poderosa mão de Deus. Deus não quer que a igreja dele se porte dessa maneira. É tempo de posicionamento, de voltar ao primeiro amor, como o Espírito Santo ministrou para nós nessa manhã, através do culto. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos aproveitar o momento de isolamento, de distanciamento social, para buscar ao Deus vivo e todo-poderoso, como no início de tudo, como no primeiro amor. É isso que o Senhor quer. E que eu e você possamos, amados, como Paulo, tributar a Deus a nossa adoração. Reconhecer que tudo vem dEle. Tudo vem dEle para Ele. Não há razão para existir se não for Deus. Deus é a razão de tudo. E Jesus é o principal. Ele é o motivo do nosso louvor. Jesus se deu por mim e por você. Sacrifício de sangue, perfeito, único, definitivo. Para que não sejamos mais levados como meninos por vento de doutrina. Para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Para que o Espírito Santo em nós possa fluir, possa jorrar. Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluiriam rios de água viva. Água que levanta, que redime. Para isso, amados, você precisa conhecer a palavra. Quando Paulo falou isso aqui, ele conhecia Isaías 40. Com certeza ele conhecia. Ele conhecia o Deus da história. Ele conhecia o soberano, o grande eu sou. E você precisa conhecer aquele que te resgatou. E nós, amados, enquanto igreja congregacional aqui, segunda, não teremos desculpa diante de Deus por dizer que não o conhecemos, que a liderança não passou para nós o Deus vivo e verdadeiro. Porque nós estamos norteando nossa vida dia após dia na palavra de Deus, meditando versículo por versículo, conhecendo o Deus da palavra através do Espírito Santo. Há um equilíbrio para a glória de Deus nesse lugar. Conhecemos a teologia e nos deleitamos no Espírito Santo. Há um equilíbrio aqui. E nós não podemos, amados, passar por esse momento de pandemia como os incrédulos, como aqueles que não conhecem Deus. Para eles o desespero é natural. Eles não conhecem um Deus soberano. Para nós não. O Deus de Paulo é o nosso Deus. E para encerrar, eu quero contar uma ilustração aqui, que falou muito ao meu coração e com certeza vai falar ao seu. Um dia, estava vindo o pai e o filhinho no carro, eles estavam dirigindo, vamos dizer pela Avenida Brasil, que a gente vê os aviões, né? Vamos dizer que estava o pai e o filho virou e falou assim, pai, de que tamanho é Deus? De que tamanho é Deus? Aí o pai viu um avião no céu. Aí ele falou assim, você está vendo aquele avião? De que tamanho é aquele avião? Aí ele falou assim, pequenininho. E o pai foi lá para o aeroporto. Chegou lá no aeroporto,
Foi lá com o filhinho e falou assim, ali, filhinho, de que tamanho é aquele avião? E ele viu aquele jumbo enorme. Ele falou assim, nossa, é muito grande. Ele falou, assim é o tamanho de Deus. Se você olhar de longe, os problemas se tornam maiores do que ele. Mas se você o conhecer, se você o buscar, se você o conhecer de perto, ele é grande. Então, guarde isso no seu coração. E que o Espírito Santo nessa manhã ministre mais e mais a minha vida e a tua vida. Ó profundidade da riqueza. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode impedir os planos de Deus sobre a minha vida e a tua vida? Amados, Deus quis que eu e você, enquanto igreja, passássemos por esse período de isolamento social, de pandemia. Mas Ele continua sendo o Senhor da história. E quando Ele permitiu que nós passássemos, não foi para desespero, foi para posicionamento, para voltar ao primeiro amor, para cultuá-lo não apenas nas paredes da igreja, mas cultuá-lo como igreja em casa. Voltarmos ao início de tudo. A Ele a glória, a Ele o louvor, para sempre. Sabemos em quem temos crido, amém, amados? E que o Espírito Santo te encha, em nome de Jesus, de poder, de unção, e que a paz do Senhor guarde o teu coração, porque é uma promessa. É uma promessa de um Deus que não falha. A paz do Senhor guarda o nosso coração, independente de toda e qualquer situação. Paulo, ninguém mais do que Paulo, poderia ser medroso. Paulo foi açoitado, foi preso, foi escoteado, passou por tudo quanto é coisa, e ele falou assim, olha, eu sei viver bem e contente em toda e qualquer situação. Porque o contentamento de Paulo estava nele. Ele sabia quem era o Deus que estava sobre a sua vida. E eu e você temos que ter essa convicção. Quem é Deus para mim e para você? É aquele aviãozinho pequenininho que a gente vê no céu? Ou é aquele que nós vemos pertinho? Enorme, grandioso, todo-poderoso. Ele é o todo-poderoso. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nessa manhã gloriosa em que o Espírito Santo nos conduziu a esse culto, que o Senhor possa receber no teu trono de graça a nossa adoração, o tributo do nosso coração para ti. Reconhecemos nessa manhã que o Senhor é o Deus soberano sobre a nossa vida, que o Senhor é Deus e não há outro, que se o Senhor operar, ninguém pode impedir. Nós reconhecemos a tua soberania, reconhecemos a tua grandeza, o teu poder, a tua autoridade, reconhecemos, Senhor, o sacrifício de Jesus sobre nós, reconhecemos a graça, maravilhosa graça, como o Espírito Santo nos levou a cantar nessa manhã, maravilhosa graça, infinito amor, que se deu por nós, que nos trouxe ao aconchego dos braços de Deus, que rasgou o véu, que nos deu acesso. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Tributamos a ti a nossa adoração. Senhor, sustenta a tua igreja, que possamos voltar ao primeiro amor, ao início de tudo, reconhecendo quem tu és, deixando conceitos e preconceitos caídos por terra em nome de Jesus, e que o Espírito Santo possa encontrar em nós lugar do seu fluir, que através da nossa vida, Senhor, saiam rios de água viva para fortalecer o cansado, Senhor, que possamos ser voz de Deus da face da terra, que nesse momento, Senhor, de incerteza, de pandemia, de crise, a tua igreja se posicione como a igreja do Deus vivo sobre a terra, que possamos nos posicionar como atalaias, que possamos nos posicionar como aqueles que têm paz no coração, como aqueles que conhecem a grandeza e a soberania do Senhor. Oh Deus, ministra aos nossos corações, cada dia mais, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, o nosso distanciamento de Ti,
Perdoa a religiosidade, que caia por terra, Senhor, toda religiosidade, toda mesmice, toda inércia, em nome de Jesus, porque Tu é um Deus grande, Tu é um Deus vivo, Tu é um Deus todo-poderoso. Quem pode, Senhor, conhecer a Tua mente? Só o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode nos revelar porções de Ti, porções da Tua palavra. Só o Espírito Santo que habita em nós, aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que tiveram acesso, pecadores miseráveis que foram alcançados pela graça. Oh, maravilhosa graça, maravilhosa graça. Foi isso que Paulo contemplou aqui. Independente de judeu ou gentio, todos pecaram e carecem da graça de Deus. Oh, maravilhosa graça. Por isso estamos aqui nessa manhã, pela graça, pela misericórdia, Senhor. E a Ti tributamos esse culto, a Ti tributamos a adoração. E reconhecemos, Senhor, nessa manhã, que dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Bendito seja Jesus, exaltado seja, Senhor, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Oramos com o coração agradecido, rendidos a Ti. Oh, Senhor, que a Tua igreja entenda a rendição diante do Deus vivo e todo-poderoso. Oh, Deus, traz de volta ao coração da igreja, da Tua igreja, o primeiro amor. Traz de volta. Que possamos nesse momento, Senhor, de incerteza para tantos, ser a voz do que clama no deserto. Ser portadores da boa nova de salvação. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém, amados.